A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, notícias e testemunhos. O testemunho que nós vamos colocar hoje é um testemunho fortíssimo, irmãos. Preste bem atenção nesta obra contada. Foi forte. É muito forte essa obra. Obras contadas no culto de hoje, dia 14 de maio, dia 13 de maio, melhor dizendo, de 2025. Culto glorioso. Preste bem atenção, irmãos. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Deus vai abençoar a nossa querida Irmandade. Se você está sem fé, ouça só esse testemunho. Muito forte, irmãos. Você vai se surpreender. Eu agradeço a Deus, o Senhor me tem chamado nesse caminho santo, sagrado, ter tirado nós do mundo do labor, irmão, da guerra, da luta, ter batizado minha alma com a promessa, irmão. E se nós somos firmes e fiel e de permanecer com o dom da caridade e do amor e da fidelidade, vamos ver a face desse Deus que nós está sentindo hoje, irmão. Agradeço a Deus por uma preparação do céu. Estamos aqui dentro dessa cidade, irmão. Nós moramos ali na cidade de Dois Corpos. Faz 3 meses que nós mudamos para lá. Nós era ali de Sumaré. Minha antiga comum era Maria Antônia, irmão. Mas eu agradeço a Deus que Deus criou um caminho, irmão, e nos levou ali para a cidade de Dois Corpos, irmão, onde há 13 anos atrás nós já residíamos ali, irmão. E pelo descuido nós saímos dali sem a palavra. Mas um dia o Senhor tomou a boca de um servo e falou assim: faz 13 anos que você não vai para aquela cidade, mas quando você voltar, você vai voltar para ficar. Agradeço a Deus, irmão, que Deus criou esse caminho, irmão. Estava ali no banco, irmão, faz tempo que eu não conto essa obra. Eu falei: Senhor, me ajuda na comunhão. O Senhor falou: olha, a igreja tem necessidade. Eu agradeço a Deus, irmão. Os irmãos ficam bem na comunhão. O que nós vai contar aqui, irmão, é que o poder de Deus é maior do que o poder de qualquer espírito, irmão. Sempre Deus vai vencer, nunca vai perder, irmão. Muitos falam: promessa morre, não morre, irmão. Promessa vive. Aleluia, irmão. Eu agradeço a Deus, irmão, que eu não tive o direito nos domingos de manhã de entrar por essas portas e recitar: o Senhor meu pastor e nada nos faltará, Senhor. Fomos criados nas rodas de samba em São Paulo e Santo André. Fazia parte de um grupo chamado Soeto, onde o vocalista é o Belo. Eu agradeço a Deus, irmão, ali vivemos essa vida de pagode mais ou menos uns 10 anos, irmão. Mas eu agradeço a Deus que Deus criou um caminho novo dentro da nossa casa, irmão. Agradeço a Deus, irmão. Minha casa era samba de segunda a segunda. A parte da minha família louva o adversário. E ninguém conhecia esse Deus que nós conhecemos nessa noite, irmão. Mas eu agradeço a Deus que um dia minha mãe precisou de uma empregada doméstica. Os irmãos, prestem bem atenção o caminho que Deus entra. E fez um anúncio no Diário do Grande ABC, irmão. E aquele anúncio chegou numa cidade chamada Juquiá, irmão, bem pequenininha do interior de São Paulo. E uma moça crente, irmão, pegou aquele anúncio muito pobre e ligou para minha mãe. Minha mãe falou: olha, eu estou precisando para segunda-feira. Isso era no domingo. A menina falou: vou buscar a palavra, que eu sou crente. Se Deus mandar, nós está na segunda-feira dentro da tua casa, irmão. E naquele domingo aquela moça foi na Vila Chance, irmão, entrou dentro daquele culto misto e Deus mandou a palavra: olha, vai para São Paulo e você vai entrar dentro da cova do leão, mas lá eu vou fazer um grande milagre. Eu agradeço a Deus, irmão, que na segunda-feira, mais ou menos 10 horas da manhã, tocou a campainha da minha casa. Eu vou contar do jeito que Deus manda contar aqui. Eu saí de cabelo amarelo, revólver na cinta, brinco na orelha. Olhei e vi uma pessoa sem maquiagem, cabelo comprido, uma saia até o pé, um calor de 40 graus. Eu falei para minha mãe, falei: que é isso aí? Ela falou: olha, ela é a nossa nova funcionária, respeita ela que ela é crente. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, aquela irmã entrou de boca fechada dentro da minha casa, permaneceu mais ou menos uns 8 meses. Um
uma das minhas irmãs mais velhas depois de mim, a Érica, irmão, uma legião de demônio pegou minha irmã, irmão, e minha irmã ia para tudo que é lugar, ninguém tirava aqueles demônios. Mas eu agradeço a Deus nessa noite maravilhosa, que Deus só manda o crente abrir a boca quando Deus manda. E aquela moça olhou dentro do olho da minha irmã e falou: Érica, eu sou crente e vou te levar num lugar que nunca mais esses demônios vão te tomar. Irmão, numa quarta-feira, na Vila Guarani, em Santo André, a minha irmã entrou de chinelo de dedo, bermuda, cabeça raspada, brinco na orelha, e a igreja está na mesma comunhão que estava aqui nessa noite. Eu agradeço a Deus, irmão, o nosso irmão Nelson Passina atendendo aquele culto, nosso ancião, e de repente minha irmã sentou atrás do organista. Chegou na hora que abre a boca de Deus, na hora da palavra, e Deus tomava a igreja e falava assim: igreja, comunhão que é noite de resgate, é noite de virar o inferno de ponta cabeça, é noite de buscar o nome de alguém que está lá no inferno. E de repente ele deu 2 pulos para trás e gritou: Anjo Miguel, que anda sob as pernas fogueadas, desce aqui na atmosfera da terra e busca o nome de alguém que está lá no inferno. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, a igreja foi tomada de um alarido, e de repente ele falou: igreja, comunhão, o anjo está trazendo o nome de alguém aqui. E quando ele veio e trouxe o nome, pela primeira vez minha irmã ouviu a boca de Deus falar o nome dela: Érica, Érica, estou te tirando da mão do inferno e estou te pegando agora. Eu agradeço a Deus que Deus tomou aquele irmão e falou: olha, tem 100 dias que você está endemoniada, legião de demônios sai da minha filha agora. A minha irmã balançou e na comunhão da igreja ele falou: promessa do Espírito Santo, pega ela agora. Deus batizou minha irmã em hebraico e japonês. Aquela moça, irmão, falou: Senhor, o diabo fala em língua também. Deus tomou teu servo e falou: abraça ela. Quando ela abraçou minha irmã, Deus batizou ela com a promessa. Eu agradeço a Deus nessa noite. Quem entrou condenada saiu absolvida pelo céu. Você tem um glória para dar Deus nessa noite. O céu vai passar, e aonde ele falou que é morte, Deus anuncia: é vida. Deus do milagre! Nessa noite, irmão, as coisas mudou dentro da minha casa. A Érica que abria show de pagode, a Valquíria já começou a falar calamanaia, já falou glória a Deus, irmão, do lugar da saia curta, da calça comprida numa saia grande. Glória a Deus! Irmão, e nós dois fomos expulsos daqueles pagodes, irmão, por usar química, irmão, perdia muito show. Me infiltrei com meu pai nos morros, a igreja sábia. O pai como patrão, eu como gerente. Começou a guerra da minha mãe. Resumindo, Deus chamou minha mãe na graça, chamou minhas irmãs, e eu falei: pai, tem um negócio estranho lá em casa. Agora a Érica fala uma linguagem japonesa, ela não estudou isso. É tudo que nós faz de errado, Deus conta pra elas. Em dito o nome do Senhor, Alamanaia. Mas eu agradeço a Deus, irmão, que esse Deus é terrível na terra. Aleluia. Um dia minha mãe falou assim: olha, Wagner, vai ter uma festa na igreja, uma busca de dom, você não quer ir não? Eu falei: mãe, imagina o pai pegar beijando o rosto de homem, ele mata. Pai ensinou eu com o cavaco na debaixo do braço e revólver na cinta. Minha mãe foi triste para Vila Guarani. O nosso irmão Toninho do Pia ia atender aquela busca de dom, e aquele dia eu tinha uma abertura de show pro Martinho da Vila, irmão. Aleluia. Eu cantei meu banjo, pus uma arma na cintura, 48 papelote de cocaína no bolso. A igreja está na comunhão, meu irmão. Eu agradeço a Deus, irmão. Uma macumbeira chamada Maria que fechou meu corpo falou: olha, você pode passar em frente em qualquer igreja, mas não passa na frente da igreja cinza. E se você entrar, acabou todo o seu poder. A glória a Deus aí, irmão. Eu agradeço a Deus que eu desci aquela rua, esqueci, Deus tirou minha mente. Quando eu vi, eu estava no átrio da igreja, irmão. Essa glória de amor, irmão, essa obra de caridade, irmão. Renato, com muito amor, parteiro, falou: você é músico? Eu falei: sou do mundo. Ele: senta aqui, que hoje Deus vai falar com a tua alma. A igreja lotada, minha mãe não me viu, e Deus tomava o irmão Toninho e falava: é busca de dom hoje, mas eu vou dar um dom pro seu filho entrar no céu hoje. Minha mãe falou: ah, Senhor, quem dera se meu filho estivesse aqui. Mas eita glória! Começou a pregar e falou: moço,
poço. Você tinha um compromisso com o homem na terra lá, mas hoje eu tenho um compromisso com você aqui. E para saber que é com você, eu jeito de cabelo amarelo, brinco na orelha, revólver na cintura, minha perna começou a tremer, droga no bolso, o instrumento do diabo debaixo do braço. Isso é tudo esterco na minha presença, com arma na cintura, droga no bolso, recebe a promessa. Deus batizou eu com a promessa, irmão. E quando Deus batizou com a promessa, o irmão Renato, 16 anos esperando a promessa, me abraçou. Deus batizou o irmão Renato com a promessa. E quando eu saí pra fora falando em língua, minha mãe me abraçou, Deus batizou minha mãe com a promessa. Vocês acreditam, irmão? Hoje é noite de dispensação. Hoje é noite de aumentar a tua fé. Hoje é noite pra mostrar pro inferno. O que eu começo eu termino. Aleluia! Glória a Deus! Eu agradeço a Deus aí anestesiado, irmão. Glória a Deus. Ela falou assim: olha, tem crente de 60, 40 anos que não recebeu o que você recebeu pela primeira vez. Ei da glória! Tira minha mão e Deus te pega. Resumindo, irmão, era um dia no culto de jovem, os homens levavam num carro preto, eu entrava armado. Mas final de 98 para 99, o nosso saudoso Chiva de Carapicuíba atendendo a última reunião de jovem no Vila Suíça. E eu entrei lá, fiquei sentado. Deus mandou uma palavra poderosa e falou assim: olha, todos os domingos de manhã você entra aqui armado. Eu olhei pro cabo da minha PT, eu falei: é verdade. Ele falou: hoje eu vou te dar uma arma maior que a sua. Deu risada, irmão. A carnalidade ainda estava em mim. E se alguém tá carnal ainda aqui nesse culto, entra na comunhão hoje aqui, que Deus vai colocar você no espírito. Porque você na carne você vê a montanha muito alta, mas no espírito você vê ela pequena e você vai passar do outro lado. Recebe a visão aí. Glória a Jesus. Eu agradeço a Deus, irmão, que aquele homem começou a pregar. Eu falei: então fala essa arma poderosa que você tem no meu pensamento. Ele falou assim: olha, hoje mesmo você vai precisar dessa arma. Essa arma, quando você estiver no maior perigo, você vai gritar: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Irmão, minha mãe se preparando para orar virada de ano. A igreja sabe, eu tinha que descer na favela para levar alguma coisa. A minha mãe falou: Wagner, vai depois. Eu falei: mãe, tem que ser agora. Ele: vai depois. Aí foi aquela cara. Eu falei: então vai. E eu desci, irmão. Eu desci, a dona T. Maria subiu para ficar olhando para nós. E quando eu cheguei, eu dei alguma coisa para aqueles meninos e peguei alguma coisa. Mas eu agradeço a Deus que uma voz gritou: ei, neguinho, chegou a hora de você morrer. E quando eu olhei para trás, eu vi um homem de tocaniça com uma submetralhadora na mão. E, irmão, minhas pernas tremeu. Passei a mão na cinta, estava desarmado. Lembrei do culto de jovens de menores o domingo de manhã. E aquele homem deu uma rajada de 32 tiros em mim, vocês estão na comunhão. E quando eu corria lá no barraco, minha mãe falava: não deixa a promessa morrer, não. Não deixa o diabo matar, não, que vai ganhar, Senhor. E aquelas palavras foi vindo. Em primeira vez eu gritei: ó Deus da minha mãe, me cobre com teu sangue. Quando eu entrei dentro da minha casa pegando fogo, minha mãe me abraçou e gritou bem alto pro inferno: a planta que meu pai planta na terra, Satanás. Glória a Deus. Você não mata, você tem glória para Deus. Glória a Deus. Você é raiz de José, o diabo não vai te matar. Alamanaia. Eu agradeço a Deus nessa noite, irmão. Outro dia virado, desci na favela sem camisa e falei: olha, dona Tereza, a senhora paga para orar, para olhar? Ela falou: eu sou macumbeira velha, eu preciso te contar que eu vi, eu estou sem dormir. Ela falou: como todas as vezes eu subo para olhar, mas na hora que eu fui gritar, sujou uma mão invisível do céu, tampou minha boca. Mas uma coisa que está no meu ouvido que eu não consigo esquecer é quando aquele homem deu o primeiro estampido e você gritou bem alto: ó Deus da minha mãe, me cobre com teu sangue. Quando você falou assim, desceu uma porta de fogo nas tuas costas e saiu um varão de fogo com um escudo e uma espada. As balas que era para pegar na tua cabeça batiam no escudo e caía. Esse anjo eu conheço, esse anjo é o Miguel da glória a Deus. Glória a Deus. Hoje aqui, irmão, Deus está fazendo um reboliço aqui. Você está dando glória aqui. Glória a Deus. Você está dando glória aqui. Eu estou pegando alguém na mão de Satanás. Você está dando glória aqui. Eu estou quebrando o diabo no meio. Você está dando
falou, olha, fica com Deus da sua mãe. Minha macumba é pequena, ela é muito forte. Resumindo, irmão, muito longo o testemunho. Quebrei a perna em 3 pedaços. Levei uma facada, levei 60 pontos por dentro, 60 por fora. Subi numa salinha chamada Jardim Cara no Morro do Piolho. Quando eu entrava lá dentro, eu exclamava Irmandade, porque sabia quem eu era. Agradeço a Deus que eu estava lá, estava aquele homem de novo, Toninho do Piau. A igreja lotada, ele pregou 3 Apocalipse, versículo 7. Apontou para mim e falou, moço, amanhã tem batismo na catequese. Se você não for, a arca está fechada para você. Mas para os meus parentes está aberta e encerrou a palavra. Eu falei, só tenho de crente. Minha mãe falou, se vira que Deus está te pegando. A glória a Deus aí. Se tem alguém demorando para batizar, vem, irmão. Vem que as águas já estão se movendo. Glória a Deus. Deus vai te pegar. Aleluia! Em 3 pedaços. Não pude operar, tinha que esperar desinchar. Muleta. Fui pro centro de Santo André, conhecia como a palma da minha mão Santo André. E o batismo começava 9h30. Deu 7 horas, 8 horas, andando pra lá e pra cá, não achava. Adversário sabe, irmão, quando Deus tem um plano de vida, de salvação. E eu me irei mais ou menos umas 9h30. Falou, Deus da minha mãe, se tu me quer mesmo. E não foi aquela água que eu bebi lá naquela igreja que eu estou vendo essa linguagem na minha boca, bola de fogo. Eu quero que tu envia 3 velhinhas para vir me pegar aqui agora e me levar no batismo que nunca te viu, que nunca me viu, mas foi rápido. Quando eu falei assim, uma apareceu na rua, falando em língua e falando, vamos irmão, tens a sentimento, nós estamos te esperando. O batismo já começou, você está na comunhão aí. E quando eu fui entrando, quem estava nas águas, irmão Toninho do Piau. E quando eu fui entrando, eu falei, Senhor, eu quero ser o primeiro. E eu vi uma moça descendo, ele barrou ela, falou, moça, espera um pouco. Aquele moço que está entrando, ele vai ser o primeiro. Dá glória a Deus aí, irmão. Na hora que eu tirei a roupa, todo costurado, os irmãos começaram a falar em língua. E na hora que eu desci, a linguagem que eu recebi aquele dia começou a manifestar. Ele fez uma oração na minha cabeça e falou, moço, se você quer, você vai ver o primeiro milagre hoje já. Saí dali crendo, falei pros irmãos, tem faca aí? Ele falou, cobre com teu sangue faca. É pra me tirar essa rata aqui. Ele falou, não, moço, o que aconteceu? Eu falei, fui chutar alguém, chutei a calçada. Minha perna fraturou em 3 pedaços. Ele falou, quanto tempo? Eu falei, faz uma semana. Ele falou, não, moço, é empolgação do batismo, é virtude. Eu falei, então aquele irmão tá me tirando. Aleluia. Ele falou pra mim, se eu crer, eu vou ver o primeiro milagre. Ele falou, aí você tá mexendo com o Espírito Santo. Irmão, tem sempre valente nessa obra. O irmão Orlando, irmão, o porteiro mais velho da catequese veio marchando e falou, dá faca pro moço aí, Lamanaia. E pediu pra igreja ficar na comunhão. E eu comecei a encerrar minha língua. Quando eu tirei a tela, eles ficaram olhando, falando língua, tava que nem uma taquara toda quebrada. Aquele irmão olhando aqui, a mãe falou pra mim, você já ouviu falar de Ezequiel 37? Eu falei, não. Então você vai ver agora, Lamanaia. Pôs a mão na minha perna, a igreja tá na comunhão. E começou a profetizar osso no osso. Nevo no nevo, volta pra esse moço. Provar pra ele que eu que chamei ele na graça. Quando ele bateu, eu saí pulando, tô sapateando até o dia de hoje. E tem glória, dá glória a Deus. Glória a Deus! Deus anuncia o que o diabo estava tentando espalhar. Deus ajuda nessa noite. Aleluia, Jesus! Quando eu cheguei na minha casa, minha mãe já estava falando em língua. Quando eu passei na viela, ela falou, viu uma bola de fogo na tua cabeça. Deus te chamou na graça, eu falei, chamou. Falei, pai, mãe, um negamo terrível, que eu sabia ainda que tinha dentro do meu pai o espírito que andava com ele. 14 anos no tráfico com ele, nunca vi meu pai chorar. Ele chegou com uma corrente do diabo, ou então na cintura, jogou em cima da mesa e falou assim, troca, você tem um show para tocar. Eu falei, pai, a partir de hoje eu só toco e canto pro Rei da Glória. Ele regalou o olho e falou, como que é? Falei, pai, a partir de hoje eu só toco e canto pro Rei da Glória. Vocês estão na comunhão aí, irmão? Aleluia. Ele abaixou a cabeça, resumindo, se passaram 2 semanas, a Lamaia chamaram meu pai na graça. E quando eu tocava o hino 300, meu pai chorava. Deu glória para Deus aí. E resumindo, a igreja tá na comunhão. A casa que era segunda pagode, hoje é casa de oração, Santo André. Vocês estão na comunhão e sabe aquela moça que trouxe a graça para nós? Hoje ela é minha esposa. Você deu glória para Deus aí. Você deu aleluia para Deus aí. Deus vai passar hoje aqui. Vou mexer na tua pressão, Lamanaia. Deus vai passar com milagre aqui hoje aqui.
A igreja não consegue. Glória a Deus. Uma bola de fogo chamada fé. E virtude pegando hoje a igreja aqui. Deus anuncia quem veio buscar. Vai levar. Amanaia. Glória a Jesus. Agradeça a Deus, irmão. Faz 25 anos que Deus está me guardando. Glória a Jesus. Estou aprendendo a engatinhar na graça ainda. Mas no meio desses 25 anos, eu vi o demônio correr muito na minha vida. Eu vi do nada Deus transformar água em leite. Tem comunhão aí, igreja. E ela mandava colocar uma rápida aqui, irmão. Glória a Deus. Irmão, morava aqui em Dois Corpos. Minha esposa ficou grávida. E ela fazia, irmão, curso de enfermagem. Tomou aquela vacina da rubéola. Os irmãos sabem que aquela vacina ela derrete o feto. Dou um desespero, irmão. Vamos embora sem ordem de Deus. Como eu falei para os irmãos, entrei dentro de uma garagem junto com meu pai, uma guerra. E ali começou uma guerra, uma luta. Deu 2 meses, 4 meses. Fomos na faculdade de Santander, ali no Hospital da Mulher. E os médicos falaram assim: vocês são crentes, né? Eu falei: somos, amado. Ele falou: quantas vacinas você tomou, mulher? Ela falou: 4. Ela falou: não tem que estar mexendo aí, é um coração só batendo. E se ele nascer, ele vai nascer sem mão, ele vai nascer sem boca, paralítico, lamanaia. E foi colocando ela embaixo. Mas a palavra, irmão, falou que Deus ia dar o varão com vida, lamanaia. Ele falou: o que vocês querem fazer? Vocês têm dinheiro? Eu falei: não. O que você? Eu falei: tenho fé. Dá glória a Deus. Aí ele falou: então fica com a tua fé que nós vamos ver o que vai dar. Irmão, marcaram ali para fazer uma atração. E aquela semana foi semana de guerra. A criança não mexia. E eu fui pro meu serviço, escrevi o nome do meu filho Saulo Gabriel num papel e coloquei no meu bolso, irmão. E eu sabia que aquele domingo nós tínhamos que fazer essa parte. E minha esposa falou que meio-dia mais ou menos, a Sarinha, eu tenho uma filha Sarinha, hoje ela tem 18 anos. Aquele dia ela tinha 7 anos, estava sentada assim, irmão, brincando com a criança. Mas de repente ela arrancou o véu da bolsinha, jogou na cabeça. E minha esposa estendendo a roupa, ela falou: você quer, mamãe, que o papai do céu falou pra mim agora? E ela, a minha mãe, ela falou: Wagner, ela se transformou, ela falou: creio. Ela foi marchando, irmão, falando ali, pôs a mão na barriga da minha esposa e começou a falar: Saulo, mexe agora, pezinho, cria a mãozinha agora, pontinha na comunhão aí, irmão. Quando ela bateu, o preto começou a mexer. E ela, a glória de Deus chamou minha esposa e fala ali para aquela faculdade, irmão. E na hora que nós estávamos descendo, a nossa irmã Edna chamou nós e falou: tem umas mulheres de Deus aqui, vamos orar. Eu falei: estou atrasada. Ela falou: vai ser rápido, Wagner. E quando eu entrei, uma já apontou para mim, irmão, e avisei: ó, o diabo tá falando que vai matar a segunda glória na tua barriga, né, mulher? E Deus falou para mim, homem, que hoje você escreveu o nome do teu filho. O diabo tá mandando eu chamar ele de Gabriel, mas Deus falou que é Saulo Gabriel. Aqui o papel, eu mostrei para ela, irmão. Ela falou: pode ir, que não vai fazer um milagre. E vamos, irmão. E quando chegamos ali naquele hospital, aquela junta médica estava nos esperando. E todo mundo olhando para nós, irmão. E quando nós chegamos lá, minha esposa botou o véu na cabeça. Tem que ser crente aqui dentro e lá fora também, irmão. Pôs o véu na cabeça. Aleluia. Ele olhou e falou: pra que isso aí? É que eu vou entrar também na presença do meu Deus. E ela deitou, passaram já na barriga da minha esposa. A igreja está na comunhão 37, dizer que eu me percebe, irmão. Aleluia. E quando aquele médico começou a passar a mão na barriga da minha esposa, passar aquele negócio, a primeira coisa que ele viu a boca do Saulo para dar glória. E tocar um clarone, um clarinete da glória mesmo aí. Ele viu a mãozinha do Saulo mexendo lá dentro. O cabelo do médico começou a levantar e começou a gritar: milagre, milagre na barriga da crente. A glória a Deus aí. Deus tomou minha esposa em japonês, irmão. E tinha uma enfermeira japonesa ali. E ele falou: o que ela está falando? E a japonesa falava: o Deus de Israel, o Deus da congregação, é o Deus do milagre. Eita glória! 4 quilos, 850. Tá hoje no nosso meio aqui dando glória. E o nome de Deus vai sendo glorificado. Você tem glória para dar Deus aí, irmão. Se Deus falou que não vai gerar, você começa a gerar agora. Uma nova obra agora. Glória a Deus! Muito milagre Deus fez com nós, irmão. Muita obra, mas de outra oportunidade nós viremos, irmão. Trago saudação de muitos lugares que tenho buscado o dom de Deus. E desejo levar para a cidade de Dois Corpos com a santa paz de Deus. Amém.
Eu agradeço a Deus por tudo, irmão. Perdoa por tempo tomado. Mas esse lugar, se vocês soubessem como já está cercado de anjo de fogo, quem está na comunhão tem certeza que hoje vai voltar diferente. Mas já está em pedras fogueadas, meus irmãos. Os cartiçais já acenderam. E Deus está preparando a sala do banquete para nós entrar. Daqui a pouco vai vir o anjo trazendo uma brasa de Branás, significando a revelação da palavra. E quem estiver preparado para receber ela, vai sair liberto dessa noite. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém. Santo Deus, que testemunho forte, irmãos. Deus usou a igreja mesmo. A igreja parou do nada para ouvir na comunhão este testemunho, irmãos. Testemunho muito forte. E a querida Irmandade, irmãos, caiu no glória, né, irmãos? Isso aumenta a nossa fé. Isso aumenta a fé de quem está ali congregando, aguardando algo do Senhor. Né, irmão? Muitos vão ali no culto, aguardando uma resposta de Deus, aguardando Deus fazer alguma obra, alguma maravilha, né, irmãos? E ouvindo essas maravilhas contadas no culto, irmãos, a Irmandade fica ali com a fé lá em cima, né, irmãos? Então, irmãos, deixamos aqui nossos pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem, Deus sabe de tudo, irmãos. Então deixamos aqui, Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida Irmandade. Deixa os pedidos de oração, eu acho que eu já pedi, deixa os comentários, você entendeu o testemunho que Deus faz no meio do seu povo e, irmãos, compartilhe, né, nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Deus abençoe a todos, fique com Deus.